Oi, aqui Jenner Cristiano do canal Histórias São Humanas em mais uma aula sobre a sociedade mineradora, tema que faz parte do Brasil Colônia, história do Brasil Colônia. E a festa acabou a festa para a colônia portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre o declínio na extração de ouro na capitania de Minas Gerais na segunda metade do século XVIII. Vem com a gente! Bom, então vamos começar a nossa aula e hoje a aula é a análise de um gráfico e o objetivo deste gráfico é mostrar para vocês como ocorreu o desenvolvimento, a ascensão da extração de ouro em Minas Gerais na primeira metade do século XVIII e como ocorreu um declínio dessa atividade, da atividade mineradora na segunda metade do mesmo século XVIII. Então vamos lá, vamos analisar o gráfico. Bom, o gráfico a seguir mostra a arrecadação de ouro em arrobas pela coroa no território de Minas Gerais entre 1716 e 1787. Cada barrinha dessa aqui vai corresponder a uma média de arrecadação de 5 anos. A única exceção é a última barrinha, que vai representar aqui no nosso gráfico apenas o intervalo de 2 anos. Então, o gráfico representa a arrecadação de impostos à extração de ouro em arrobas. Lembrando que uma arroba equivale a 14,74 quilos. Então vamos arredondar 15 quilos, beleza? Uma arroba igual a 15 quilos. Bom, nós podemos perceber que na primeira metade do século XVIII nós temos um aumento gradativo e constante da extração de ouro até chegar ao seu ponto máximo, que foi o quinquênio entre 1736 e 1740. Nesse período, nós tivemos a extração de 250 arrobas de ouro, o que equivale a uma média aí de 50 arrobas anuais. Então esse aqui foi o auge, o ponto mais alto na extração de ouro na colônia de Minas Gerais no século XVIII. A partir de então, o que se verifica é um declínio na extração de ouro, mostrando que as reservas de ouro em Minas Gerais estavam se esgotando ao longo da segunda metade do século XVIII. Bom, qual é a consideração que a gente tem que fazer aqui? A partir de 1750, a coroa portuguesa, mais ou menos 1750, a coroa portuguesa estabeleceu que deveriam ser arrecadadas 100 arrobas de ouro por ano como forma de pagamento de impostos. Ou seja, 1.500 quilos, 1,5 tonelada de ouro por ano como forma de pagamento de impostos. Mas aí, se a gente analisar esse gráfico, a gente vai ver o seguinte, que, ó, vamos pegar o ponto máximo. Se num período de 5 anos, nós tivemos a extração de 250 arrobas, isso significa que o ponto máximo foram 50 arrobas de ouro extraídas por ano. Ou seja, quando é que Portugal conseguiu extrair 100 arrobas anuais de impostos de Minas Gerais? A resposta é nunca! Ela nunca conseguiu fazer isso. E aí, a situação fica mais grave, porque a partir da década de 1780, a coroa portuguesa vai fazer o seguinte, olha, se não forem alcançadas as 100 arrobas anuais em forma de pagamento de impostos, nós vamos decretar a derrama. E a derrama, você sabe muito bem, eu já falei dela aqui várias vezes, a derrama estabelecia que, caso as 100 arrobas não fossem alcançadas, decretava-se a derrama, e aí toda a população teria que participar do pagamento da dívida, do pagamento da conta. Fosse você minerador ou não, você pagaria com o que você tivesse, com os objetos de valor que você tivesse, que
entrariam no cálculo equivalente até que fossem alcançadas as 100 arrobas anuais. Esse era o imposto mais temido, mais odioso, mais injusto da sociedade mineradora. Inclusive, foi uma das causas da organização da Inconfidência Mineira. E, eu já falei aqui também, por conta da Inconfidência Mineira e por conta desse potencial de revoltas, de provocar revoltas na população, foi que a coroa portuguesa jamais decretou a derrama em toda a sua vida, em toda a história da colônia portuguesa, da administração portuguesa na região de Minas Gerais. Então, esse é o resumo da nossa aula. Crescimento na extração de ouro ao longo ao longo da primeira metade do século XVIII, e à medida em que a segunda metade do século XVIII se aproxima, nós temos um declínio constante e gradual, demonstrando que as reservas de ouro estavam se esgotando em Minas Gerais. Beleza? Se você gostou dessa aula, deixe o seu comentário, deixe seu like, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.